Isso que eu vou falar para você vai fazer evoluir anos em dias ou semanas. Presta muita atenção. Se você está buscando a sua evolução pessoal, o seu desenvolvimento pessoal e espiritual, presta atenção no que eu vou passar para você nesse vídeo, porque você fazendo isso que eu vou falar para você, você não tem como não evoluir rápido na sua vida. Olá, eu sou Eliamar Diogo, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Realidade Manifesta, onde nós falamos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e expansão da consciência. O que eu vou falar para você nesse vídeo aqui não é uma tarefa fácil de você fazer, eu já vou deixar claro aqui, mas quando você fizer isso, não é fácil de você fazer as primeiras vezes se você nunca fez. Vou largar água no chão. Mas depois que você começar a fazer, praticar isso, vai ser fácil de você fazer o que eu vou estar falando. E é muito simples. Já vou te entregar a cereja agora no início desse vídeo, que é confrontar as suas sombras. Quando lá no início, há 20 anos atrás, quando eu estava buscando o meu despertar da consciência, a minha iluminação, vamos dizer assim, eu ouvi uma frase que dizia a seguinte maneira: é na sua maior sombra que você vai encontrar a sua maior luz. Naquela época, eu não entendia o que isso quis dizer. Eu não tinha consciência ainda para entender isso de forma racional. Os anos foram passando, eu continuei evoluindo, eu continuei buscando conhecimento e isso ficou muito claro para mim. Eu quero trazer para você. Dentro de você existem duas partes. Você é um ser dual. Você tem uma parte que fica pensando positivo para melhorar as coisas, que quer o bem do próximo, que quer diversão, que quer alegria, que quer paz em você. Você sente isso lá no seu âmago, lá no seu fundo, e isso se chama centelha divina, que é a parte de você que dá sua conexão com a divindade criadora, indiferente das suas crenças. Por outro lado, existe um ego. O ego, ele é apegado às coisas. O ego tem medo. O ego quer ser autoritário. O ego quer ser imediatista. O ego tem medo de fazer certas coisas com medo do que as outras pessoas vão pensar a respeito de mim. Por exemplo, eu não vou ir naquele lugar, ou eu não vou fazer esse serviço, ou eu não vou trabalhar com esse serviço, ou eu não vou me expor dessa maneira. Pai, o que as outras pessoas pensam de mim? O que as outras pessoas vão me julgar? E o ego é essa outra parte da sua dualidade como um ser. E nessa frase que diz que é na sua maior sombra que você vai encontrar a sua maior luz, quero dizer a seguinte questão, que é nos seus maiores medos que você vai encontrar o seu maior ponto de evolução. Quais que são as coisas que você percebe que está resistindo? Você sente que tem um resistimento, acho que nem acho que nem existe essa palavra. Quais que são as coisas que você resiste em fazer? Seja se expor da maneira que você quer, seja confrontar alguém com as suas ideias, seja ir trabalhar em algum local, seja, sei lá, vamos dar um exemplo, criar conteúdo através da internet. Quando você confronta esses medos, você se liberta deles, porque você coloca luz nesse medo. Quando você vê esses medos, quando você vê esse conflito interno de você, que o ego gera, e você confronta esse conflito, você encontra a sua maior luz. Porque você deixou para trás aquilo que estava te pesando. Por exemplo, você é apegado a determinada pessoa. Lá no fundo, você sente que precisa se libertar dessa pessoa e deixar ela ir. Adapte para a sua realidade, só estou dando um exemplo. Mas lá no fundo, o seu ego é apegado a isso, é apegado à situação. Só que quando você tiver coragem de confrontar esse medo,
e passar por cima dele, quando você confrontar essas sombras, quando você confrontar as suas crenças limitantes, quando você confrontar os seus bloqueios mentais, você vai passar e vai subir de nível. E coisas que antes te incomodavam não vão mais te incomodar. Qual que é a maior sombra que você tem em você? O maior bloqueio mental, a maior crença, o maior apego. Confronte esse medo. Quando você confronta esse medo, você resolve esse medo. Resolvendo esse medo, você sobe na sua escala evolutiva fácil. Pensa bem, muitas pessoas, quando vêm falar sobre problemas, ficam, meu Deus, eu tô cheio de problema na vida. Hoje, com a minha consciência que eu tenho, de certo modo, eu acho até legal ter problemas, porque problemas são bons e fazem crescer. Vamos dizer assim, você está com esse nível de consciência hoje. Ali na frente você encontrou um problema, você resolveu esse problema, você ganhou experiência por resolver esse problema. O que aconteceu? Você aumentou a sua capacidade de consciência. Lá na frente vai Lá na frente vai ter outro problema. Você resolveu, você aumentou a sua capacidade. Então, problemas são bons e fazem crescer. Qual que é o seu maior apego que o seu ego autoritário está gerando? Qual que é o seu maior medo? Qual que é a sua maior sombra que você tem medo de confrontar? E quando você confronta as suas sombras, você coloca luz nela. E colocando luz, você resolve isso dentro de você. Resolvendo isso dentro de você, você vai liberar um monte de cargas e pesos energéticos, pesos espirituais que você está carregando que não precisava. E quando você faz isso, você abre outras oportunidades para chegar até a sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine a seguinte questão. Você está sem emprego, mas apareceu uma oportunidade. Eu já vi pessoas assim. Apareceu uma oportunidade de emprego. Essa pessoa prefere ficar sem trabalhar do que ir naquele emprego, mesmo que seja por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa pessoa não aceitou esse emprego por medo do julgamento que as outras pessoas iam ter sobre a pessoa dela. Isso é uma sombra. Só que veja bem, se você confrontasse essa sombra, imagine que você é essa pessoa. Quando você confronta essa sombra, você tira esse medo de julgamento das pessoas da sua cabeça. E esse emprego pode ser que te abra inúmeras outras portas para a sua evolução. Então, o que eu quero trazer para você nesse vídeo é: comece a confrontar os seus medos e as suas sombras, porque é só assim que você vai evoluir muito rápido na sua vida. Todas essas crenças, todos esses bloqueios, todos esses medos, todos esses apegos gerados pelo seu ego estão fazendo você ficar num ponto estagnado da vida. Quando você começa a confrontar essas sombras, confrontar esses medos, você começa a evoluir. E às vezes um bloqueio, uma crença, uma sombra que você precisa ter sim coragem de confrontar isso, porque o ego é autoritário e o ego não quer se desvincular a algo. O ego não quer se expor por medo de julgamento de outras pessoas, porque o seu ego quer. Vou dar um exemplo, voltar ao exemplo do emprego. Eu tenho uma pinta da pessoa, não estou falando de mim. Nossa, eu tenho uma pinta de pessoa bem sucedida. Só que se eu trabalhar naquele emprego, eu vou dar a impressão que eu estou me rebaixando socialmente. Isso é ego. Quando você confrontar esses seus medos, você vai se libertar disso. Se libertar disso, você deixa para trás uma carga energética que não precisa carregar. E, inconsequentemente, você vai evoluir na vida. Então, era isso daí. Um forte abraço. Comenta aqui embaixo o que você achou. Já deixa o seu like. É a maneira mais rápida de você evoluir na vida, é confrontando as suas sombras, confrontando os seus medos. Até mais.